Não podemos edificar nossas vidas sem um fundamento. Não é? E há um único fundamento para nós. Em Romanos 12, no início do Romanos 12, há um texto famoso de Paulo, né, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a vontade de Deus, aquilo que é bom, agradável e perfeito. Então nosso propósito aqui, nessa meditação, é focar apenas em uma coisa desse texto, de muitas coisas que poderíamos abordar. Não é? É que você seja encorajado por Deus e capacitado pelo Espírito Santo para construir, edificar tua vida nas misericórdias de Deus reveladas em Jesus Cristo. Ou sobre as misericórdias de Deus reveladas em Jesus Cristo. Há duas coisas para as quais nós podemos olhar com esse propósito, não é? Que você edifique e construa a sua vida em algo, e em segundo lugar, que você a construa ou edifique sobre as misericórdias de Deus, que são reveladas em Cristo. Nós podemos ver essas duas coisas, eu diria, na primeira metade do primeiro verso de Romanos 12, onde ele diz: eu conclamo ou eu apelo a vocês, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, e aí ele continua falando. Então, primeiro, o objetivo dessa passagem é que você construa a sua vida sobre algo, sobre alguma coisa. A segunda parte do objetivo é que sua vida seja construída sobre a misericórdia de Deus. Mas a gente vai olhar isso um pouco mais na frente. Vamos ficar aqui e chamar a atenção para algo importante. A vida cristã, ela é construída sobre algo. E da onde a gente pode tirar isso? Da palavra portanto. Não é? Ou seja, eu quero dizer que todo o seu comportamento, todas as suas emoções e todos os seus pensamentos devem ser baseados na verdade revelada por Deus na Bíblia. Então, pense na palavra portanto nesse verso. Não é? Eu apelo a vocês, irmãos, portanto, pelas misericórdias de Deus. Então, essa é uma palavra muito, muito, muito importante. Há toda uma visão de mundo apenas sobre essa palavra. Há uma visão de eternidade, a eternidade sobre essa palavra. Como nós usamos essa palavra? Quando Paulo diz: eu apelo a vocês, portanto, irmãos, ele está dizendo, a vida que eu estou chamando vocês para viver, que é o que ele vai fazer de Romanos 12 até Romanos 16, a aplicação que ele está fazendo é construída sobre algo. Não é? Ela não vem do nada. Não é? Você não pode colocar em prática Romanos 12 a 16 simplesmente. Não pode começar daí. Ela tem raízes, ela tem um fundamento. A vida cristã tem raízes profundas e fundamentos sólidos. Não é? Ela tem causas e razões, e isso é de fundamental importância. Então, nos próximos 5 capítulos, Paulo vai nos chamar para viver a vida de uma certa maneira, pensar de uma certa maneira, sentir de uma certa maneira, reagir de uma certa maneira como cristãos. E com essa palavra, portanto, ele está dizendo o fundamento, né, sobre o qual nós vamos construir essa vida, as nossas vidas, é o fundamento estabelecido em Romanos 1 a Romanos 11. Então Paulo está se voltando agora para a doutrina, da qual a prática vai vir. Ou seja, ele, de Romanos 1 ao 11, ele estabeleceu a doutrina, e só agora, no capítulo 12, vem a prática. Muitas pessoas, elas, é comum nisso, não conheço muita doutrina, não estou muito interessado na doutrina, eu quero a prática, mas não existe prática ou vida ou santificação bíblica sem a doutrina bíblica. A doutrina vem primeiro. Ela precisa estar estabelecida verdadeiramente e verdadeiramente conhecida, e nós somos santificados na verdade. Então, ele está se voltando agora da teologia profunda, não é?
de Romanos de 1 a 11 para a prática, ou para a ética, ou para o tipo de vida que, se realmente aquela teologia é real para você, ou seja, se você realmente experimentou o poder do Evangelho e a transformação que aquelas doutrinas mostraram, a vida que você vai viver. Então, do que é verdade sobre Deus, é o que ele falou, do que é verdade sobre Cristo, sobre a salvação somente pela graça, para o que devemos fazer, qual o resultado disso, né? Então, toda a vida cristã, ela só pode ser justificada por causa de Romanos 1 a 11, por causa de toda a verdade sobre Deus, toda a verdade sobre o pecado, toda a verdade sobre Cristo, toda a verdade sobre a cruz, toda a verdade sobre o Espírito Santo, toda a verdade sobre a fé, toda a verdade sobre a justificação, sobre a eleição, sobre a predestinação, enfim, da obra completa de Deus em Cristo, né? E a obra do Pai, a obra do Espírito. Então, por causa de tudo o que vimos, ou que todos nós conhecemos de Romanos 1 a 11, portanto, Paulo diz, devemos construir nossas vidas práticas sobre isso, de acordo com isso, com sua base nisso. Então, Paulo se move do fundamento para a aplicação com essa palavra, portanto, não é? Então, nossa ação, nosso sentimento, nosso pensamento, nossa fala, nossa reação, como cristãos, não são sem fundamentos, não são sem raízes, porque senão não é o Evangelho, não é? Essas coisas têm um fundamento, têm raízes, elas são construídas sobre algo. E Paulo passou então 11 capítulos, não é? Falando, estabelecendo a fundação para a construção da vida que ele descreve em Romanos 12 a Romanos 16. Se nós perdermos essa conexão de Romanos 1 a 11 e nós não temos como edificar nada, não é? Verdadeiro, não é? Ou que realmente é o Evangelho produzindo frutos na nossa vida. Há algumas coisas que não precisam ter portantos, não é? Você simplesmente começa a colocar algumas regras em prática na sua vida, tentando alcançar determinados objetivos, não é? Por exemplo, o hinduísmo não tem portantos, não é? Por exemplo, há um contraste entre o hinduísmo e o Evangelho, não é? Então, se você ler e compreender um pouco do hinduísmo, o nome hinduísmo, o nome próprio do hinduísmo é Sanatana Dharma, se eu não me engano, o eterno modo de vida. Então, você pode ter as crenças que quiser, mas o hinduísmo é esperar que você viva o Dharma. Então espera-se que sua religião participe dos valores, costumes e organização da sociedade. Então, se um hindu acha que você é uma pessoa de caráter e propriedade, não importa muito para ele se você tem crenças teológicas diferentes da dele. O que importa, antes de tudo, é que você é uma pessoa de Dharma, né? Então, dentro do próprio hinduísmo, a gente pode identificar centenas de diferentes tradições religiosas. Você pode ver que a visão de vida de Paulo e a visão hindu de vida nesse ponto são radicalmente diferentes, não é? O hinduísmo não ensina 11 capítulos ou cartas umas cartas de verdade clara, objetiva, histórica e espiritual sobre a natureza de Deus. Então diz, portanto, viva da maneira que essas verdades exigem, não é? Que seja um resultado dessas verdades. Não, no hinduísmo, suas crenças objetivas sobre Deus não são essenciais, contanto que você viva de uma determinada maneira. Então, o modo de vida hindu, o Dharma, não é precedido por um grande portanto enraizado na verdade objetiva. E há toda uma visão de mundo bíblica nessa pequena palavra, portanto, por causa disso. E é totalmente, eu diria que é o evangelho hindu,
não é? Se você diz que a pessoa não conhece a doutrina, não conhece a verdade, ela não conhece as verdades do Evangelho, ela não sabe muito sobre propiciação, justificação, o plano de Deus, a salvação, a graça soberana, o Evangelho que aponta para o solo e deu glória, ela não conhece a justificação, ela, pelo contrário, tem opiniões que são até contrárias a essas doutrinas, mas ela diz que é cristã e ela está vivendo de uma certa forma, então ela é cristã. Mas isso é um evangelho hindu. Não é? Então, Paulo está nos chamando para pensar sobre isso. Abrace e construa a sua vida nas grandes verdades do evangelho, que estão, por exemplo, no caso aqui a gente está falando de Romanos, em Romanos 1 a 11. E ele resume isso como a misericórdia de Deus revelada em Jesus Cristo. Então, vamos olhar uma razão para isso e uma aplicação. A razão pela qual o cristianismo deve ser edificado, né? E deve edificar, melhor dizendo, seria, né? Nosso estilo de vida sobre a misericórdia de Deus em Jesus Cristo, é porque todo o objetivo do Evangelho é glorificar a misericórdia de Deus em Jesus Cristo. Então, nós existimos para colocar a glória da misericórdia de Deus em Cristo em exposição. Paulo, então, passa 11 capítulos abrindo a misericórdia, ensinando a misericórdia de Deus na obra soberana de Deus, que salva por graça, não é? Em Cristo. E então, quando ele chega no final disso tudo, né, depois de ter passado ali por Romanos 9, ele diz, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia, ele diz, portanto, construam suas vidas sobre isso. Vivam uma vida que mostre isso. É por isso que vocês existem. Se vocês existem e vocês foram salvos, é para esse objetivo. Então, por causa da misericórdia de Deus revelada em Cristo, portanto, eu faço isso e não aquilo. Por que eu vivo dessa maneira? A nossa resposta é, por causa da misericórdia de Deus revelada em Cristo. Porque as minhas atitudes serão essas que ele vai descrever de Romanos 12 ao 16. Por causa da misericórdia de Deus em Jesus Cristo, revelada em Jesus Cristo. Não é? Eu falo dessa maneira, eu penso dessa maneira, eu digo não àquilo, eu digo não a esse pensamento, eu digo não ao humanismo secular. Por quê? Por causa da misericórdia de Deus revelada em Jesus Cristo. Portanto, eu vou cultivar esse tipo de emoção, e eu vou colocar aquele tipo de emoção à morte, eu vou colocar aquele tipo de desejo à morte, eu vou desfrutar desse tipo de coisa, vou deixar aquele outro tipo de coisa, porque eu existo para glorificar a misericórdia de Deus revelada em Jesus Cristo. Eu vivo dessa maneira e não daquela outra maneira. Então a vida cristã é construída sobre algo. Não é? Isso deve ser a resposta e a base para a nossa vida diária em todas as áreas. Os pais devem ensinar seus filhos, por exemplo, que o comportamento e as atitudes que vocês, pais, esperam deles, são construídos em algo. A gente não diz simplesmente faça. Né? À medida que eles forem crescendo, nós temos que ajudá-los a ver que os padrões de pensamento, atitude, ação, entretenimento, ministério e misericórdia são todos construídos na misericórdia de Deus revelada em Cristo. Então, ajude seus filhos a ver que a vida cristã não é uma lista de coisas para fazer e uma lista de coisas para não fazer. É uma maneira de mostrar a glória de Deus e de Cristo. Não é? Ajude-os, então, a ver que a vida cristã para crianças, para adolescentes, para adultos, para homens, para mulheres, para jovens, para qualquer fase da vida, é construída no Evangelho, na beleza de Cristo crucificado, ressuscitado e reinando. Então a questão não é principalmente o que há de errado com essa determinada coisa, essas atitudes, essas roupas,
enfim, esses amigos. A questão é, como posso agir, falar e sentir para ajudar meus amigos a ver o valor de Jesus acima de todas as músicas, filmes, festas, amigos, bens, estudo? Como posso viver para mostrar que Jesus não vê o mundo para me ajudar a festejar melhor, mas para me ajudar a amar melhor a Ele, né, e desfrutá-lo e também viver melhor e morrer melhor, mostrando a glória de Deus, da misericórdia da glória de Deus em Cristo. Então, tudo que Deus faz, como Paulo diz em Efésios, é para manifestar a glória da sua graça. Então, cultive em seu lar o entendimento da palavra portanto, que o apóstolo coloca aí em Romanos 12:1. Ajude os teus filhos pequenos, em qualquer idade, a absorverem essa visão de mundo. Ou seja, a vida cristã, ela tem raízes, ela tem fundamento, ela é construída sobre algo. E por causa da verdade de Romanos, de 1 a 11, portanto, Paulo está dizendo, portanto, viva a vida de Romanos 12 a 16. Então, essa é a primeira coisa que Paulo está mostrando nesse início do capítulo 12. A segunda coisa é construir a sua vida sobre algo. E agora, essa coisa é a misericórdia, as misericórdias de Deus em Jesus Cristo, como são reveladas em Jesus Cristo. Então, parte do objetivo de olharmos para isso, é claro, né? A saber, é que você não apenas construa a sua vida em algo, mas a construa nas misericórdias de Deus. Apelo a vocês, ou conclamo vocês, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Então, vamos pensar um pouco a respeito disso. Pense um pouco a respeito disso. De todas as coisas que Paulo poderia ter escolhido de lá, pensado de Romanos 1 a Romanos 11, como a raiz e o fundamento de sua nova vida em Cristo, ele escolhe as misericórdias de Deus. Essa é uma declaração incrível, né? Pelas misericórdias de Deus. Porque Paulo escreveu sobre a ira, a justiça e o julgamento de Deus, e sobre nossa queda, nosso pecado em morte, e sobre a morte, a ressurreição de Cristo. Ele escreveu sobre a justificação somente pela fé, e sobre a vida do Espírito Santo para nos santificar, nos guardar, e sobre a soberania absoluta de Deus em sua fidelidade aos eleitos. Tendo dito todas essas coisas, ele escolhe esta grande realidade como se fosse aquilo que englobasse tudo, não é? A soma ou o ápice, não é? De tudo o que ele disse. Portanto, pelas misericórdias de Deus, eu apelo a vocês, eu conclamo vocês. Isso não é descuido, né? Se nós olharmos para Romanos 15, a partir do 8, ele diz, pois eu vos digo que Cristo se tornou servo dos circuncidados para mostrar a verdade de Deus, a fim de confirmar as promessas feitas aos patriarcas. E para que os gentios, nós, né, glorifiquem a Deus por sua misericórdia. Aí está, de novo, né? O objetivo de todos os 11 capítulos iniciais, não é? E na verdade, de todos os 16 capítulos de Romanos, é que possamos fazer a misericórdia de Deus parecer grande entre as nações. Porque Deus fez tudo para a sua glória, e ele estabeleceu que o que mais manifestaria a sua glória era a glória da sua graça. Não é? Então vamos edificar nossas vidas nas misericórdias de Deus. Então, a gente pode dizer, por causa das misericórdias de Deus em Cristo, eu viverei a vida de Romanos 12 a 16. Porque o Evangelho é o poder de Deus para que eu viva esta vida. Então você sabe que a gente está andando no caminho certo quando simplesmente percorremos e entramos no capítulo 12 e olhamos para toda a misericórdia que fluirá a partir das nossas vidas quando construímos nossas vidas na misericórdia de Deus. Então o verso
8, perto do fim, diz que aquele que pratica atos de misericórdia, que o faça com alegria. No versículo 9 diz, o amor seja sincero. O versículo 13 diz, contribuam para as necessidades. O versículo 14 diz, benditos ou abençoem aqueles que vos perseguem. Né? Então, benditos são aquelas pessoas que têm essa vida, como Jesus disse, de abençoar aqueles que vos maldizem, perseguem. Já o início do 15 diz, chorai com os que choram. O 16 diz, associai-vos com os humildes. Não é? O 17, não retribuam ninguém mal por mal. Ou 19, nunca se vinguem. Ou 20, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Então estamos entrando em um mundo, se você ver todos esses versos, de misericórdia, ao avançarmos para Romanos 12 a 16. Por quê? Porque nossas vidas, elas são construídas sobre algo, enraizadas em algo. Elas são construídas sobre as misericórdias de Deus. Nossas vidas, como são enraizadas nas misericórdias de Deus, elas começam a frutificar nessa direção. Nossas vidas são fundadas sobre as misericórdias de Deus. Então a palavra misericórdia aqui implica não apenas perdão para o culpado, mas especialmente compaixão terna para o desamparado e o desesperado. E é isso que esperamos depois de Romanos 1 a 11. Então, se você não ouve essa verdade, não tem como o resultado dela aparecer na nossa vida. Não como resultado do poder do Evangelho e não verdadeiramente, como Deus diz, que isso autentica isso em nossas vidas como resultado do Evangelho. Então, Romanos 5, a partir do 6, diz, pois quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Pois dificilmente alguém morreria por um justo, embora talvez por um bom alguém ousaria morrer. Mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a gente pode ver aí os dois lados da misericórdia, né? Nós éramos fracos e desamparados. Esse é um lado. E éramos pecadores e culpados. Esse é outro lado. E a misericórdia respondeu às duas coisas. A misericórdia perdoa os culpados e a misericórdia tem pena, né, dos desamparados. Então, a questão é, nós construímos nossa vida sobre isso? Ou talvez a pergunta devia ser, você saturou sua vida com essa verdade? Então, as misericórdias de Deus em te salvar, elas se aprofundaram no seu coração, no centro e no âmago de sua vida, de modo que você agora está vivendo de uma fonte profunda de felicidade humilde e de um coração partido pelo grande peso da misericórdia de Deus em Jesus Cristo na sua vida. Né? Então, você ora para que os outros tenham a mesma coisa. Então, é isso que eu desejo para mim. Né? E é isso que devemos desejar uns para os outros. Ou seja, que no âmago do nosso ser, de onde vêm nossas palavras, expressões faciais, desejos profundos, reações, no âmago do nosso ser, estar como uma criança, né? Mergulhada na misericórdia perdoadora e compassiva de Deus para com o indigno. E essa devia ser a constante oração de nós uns pelos outros, porque nós precisamos ser assim. Essa é a marca do Evangelho, é essa a vida que o Evangelho leva. Então, de que outra forma
continuaremos amando uns aos outros nos dias que virão, quando a vida testa, né, nossas capacidades de misericórdia uns para com os outros. De que outra forma amaremos até mais, né, do que uns aos outros, os nossos inimigos, às vezes em casa, e no trabalho, e no dia a dia, e retribuiremos o mal com o bem, como ele está falando, quando somos caluniados por causa de nossa posição sobre a verdade de Deus estabelecida em Romanos de 1 a 11, sobre a inerrância e a autoridade da Bíblia, que ofende às vezes muitos cristãos, que dirá o mundo, não é? Ou sobre o significado do casamento, ou sobre a horrível mortandade de bebês na nossa cultura, ou sobre a mensagem de que não há nenhum outro caminho de salvação exceto por meio de Jesus Cristo. Ou que todo homem, na verdade, é escravo do pecado e que ninguém é livre e que ninguém pode ir a Cristo se o Pai que o enviou não o trouxer. Essas coisas ofensivas ao mundo e ofensivas à própria grande parte da igreja dos nossos dias, como você vai não reagir de uma maneira oposta ao Evangelho quando por causa da verdade você for maltratado? Se nossas vidas não forem construídas e saturadas pela misericórdia de Deus em Cristo, como nós vamos permanecer misericordiosos e magnificaremos ao Senhor, né, no mundo que não ama a verdade, e nós estamos comprometidos com algo que o mundo não pode amar, o que causa todo tipo de reações. Então a misericórdia não é covarde, você vê? A misericórdia e a vida que o Evangelho traz, ela, às vezes, as pessoas vão confundi-la com covardia. Se você olhar as duas primeiras frases no versículo 9, seja o amor genuíno, abomine o que é mal. Abominar é uma palavra muito, muito forte. Quando você ama profundamente, você deve odiar apaixonadamente o que destrói aquilo que é amado. Mas a misericórdia, ela chora enquanto odeia o mal. Paulo diz assim: eu digo chorando que eles são inimigos da cruz de Cristo. Ou seja, você vê, quando você ama a verdade revelada na cruz, você odeia o mal que a corrompe, no evangelho corrompido, ou o mal que a despreza no mundo em geral, não é? Mas ele ainda chora, ele tem um coração misericordioso para com essas pessoas. Então a misericórdia odeia o mal, mas em nossos relacionamentos pessoais não retribui a ninguém o mal com o mal. Verso 17. A misericórdia sabe o que é ser ferido e ser ofendido, mas não se vinga. Verso 19. A misericórdia sabe o que é ter inimigos, mas diz: se o seu inimigo estiver com fome, dê a ele de comer. Então a misericórdia, ela não é fraca, não é? Você vê que ela não é covarde, ela abomina o que é mal, mas ela não é fraca. Ela tem uma espinha dorsal inquebrável. Ela nunca vai negociar a verdade de Deus, mas ela é muito suave ao toque. Não é? Que Deus nos encoraje e capacite pelo Espírito a construir nossas vidas nas misericórdias de Deus reveladas em Jesus Cristo. Não é? Nós recebemos essas misericórdias, então devemos confiar nossas vidas a elas, abraçá-las para o perdão dos nossos pecados e toda a ajuda que nós precisamos para viver uma vida que exalte a Deus, ame a verdade no mundo de mentiras, flui do Evangelho, que realmente é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que... O Evangelho não é só uma doutrina, ele chega a nós com poder. Não é? Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus.
Ele realmente opera em nós, muda a nossa natureza, abre os nossos olhos para a beleza da glória de Cristo e, portanto, isso deságua num tipo de vida, que é o que Paulo coloca diante de nós, de Romanos 12 a Romanos 16. Mas sem esse portanto, sem aquela verdade profunda, substancial de Romanos 1 a 11, você se transforma apenas, eu diria, num crente hindu, entre aspas, num crente hindu. E você transforma o evangelho no evangelho hindu. Você diz, a compreensão da verdade não é importante, o importante é a vida que você leva. Mas isso é hinduísmo, isso não é evangelho. A nossa vida deve ser o resultado daquela verdade. Ela deve estar enraizada, fundamentada. Ela deve ser o resultado daquela verdade. E essa verdade, não é, que Paulo resume como as misericórdias de Deus reveladas em Cristo, como nós vimos, ela é forte, ela não é fraca, ela abomina o que é mal enquanto ama a verdade. Ela abomina tudo o que é contrário à verdade. Mas, no entanto, ela é misericordiosa, não é? Apesar de abominar o mal, ela não é frágil, não é? Ela tem a pele grossa, ela consegue viver num mundo de mentiras, proclamando a verdade e experimentando no trabalho, em casa, no meio de amigos, no meio de estranhos, experimentando a rejeição que a verdade sofre, caindo sobre nós, sem termos uma pele frágil, porque aí nós podemos alimentar aquele que se o inimigo tiver fome, e bendizer aqueles que nos maldizem, e orar realmente para aqueles grandes opositores à verdade e que parece que estão se opondo a nós, ofendendo a nós. Né? Então, esse tipo de vida, né, a vida que somos chamados a viver neste mundo, caracterizado pela mentira, sendo pessoas que amam o Deus da verdade e a verdade de Deus, ela só pode ser o resultado de uma vida construída sobre o Evangelho, sobre a revelação da misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Tendo suas raízes lá, os frutos serão esses. Os frutos serão esses, eles vão cumprir o propósito de Deus, não é? Que é revelar a glória de sua graça naqueles que se salvam. Essa é a base da nossa vida. Sem isso, o que a pessoa tem é um evangelho hindu, entre aspas, um falso evangelho. Dedilhado suave, a alma sussurrar. Lembranças ecoam, começam a falar. Nos vales profundos, na luz do amanhecer, Cristo sempre esteve, sem jamais se esconder. Cada passo que dei nessa estrada sem fim, momentos de luz, outros tão ruins, mas em cada queda tua mão me ergueu. Em Cristo encontrei o que o mundo perdeu. Quando as dúvidas surgiam como um mar agitado, tua voz sussurrava: estou ao teu lado. Tudo que eu vivi, teu amor guiou. Nas sombras e dores, tua luz brilhou. Os dias que ri, as noites que chorei, foram passos ao lado do Rei dos Reis. Os
ventos que vieram me fizeram lutar. Mesmo nas tormentas pude te encontrar. Cada perda tua graça brotou, cada erro tua cruz me salvou. Nos desertos mais áridos tua água fluiu, meu coração tão sedento tua paz revestiu. Tudo que eu vivi, teu amor guiou. Nas sombras e dores tua luz brilhou. Os dias que ri, as noites que chorei, foram passos ao lado do Rei dos Reis. E quando o peso do mundo me fez quase parar, tua cruz era a âncora pra me firmar. Nas promessas que fizeste encontrei meu lugar, um amor eterno que não vai falhar. Cada sonho desfeito, cada nova visão foi moldado em Cristo, firmou meu coração. Mesmo na fraqueza tua força encontrei, e ao fim da jornada teu reino